Atendendo a pedidos, eu hoje vou mostrar para vocês um exemplo de planejamento que junta os eixos da abordagem clave que eu desenvolvi com algumas bases teóricas e princípios metodológicos. Então, por exemplo, considere que você está trabalhando o tema dos 5 sentidos e aqui eu preparei um exemplo de planejamento para a gente trabalhar o olhar. As bases teóricas, a teoria histórico-cultural, a perspectiva discursiva, um trabalho interdisciplinar, como princípios metodológicos, como eu falei, os eixos do trabalho pedagógico, que são a clave, conhecimento, linguagem, arte, vida e educação, os eixos do trabalho com a linguagem, oralidade, leitura, escrita e análise linguística gramática, e os espaços discursivos, a voz do aluno, a escrita espontânea, a negociação de sentido, revisão, publicação. Bom, a gente pode, a partir desses princípios, elaborar um trabalho, aqui os eixos, elaborar um trabalho, então aqui vocês vejam exemplos. No eixo de conhecimento, você pode, por exemplo, trabalhar como vemos, como funciona a fotografia, o que é pontilhismo. Linguagem, apresentar diferentes tipos e gêneros discursivos, tipos textuais e gêneros discursivos, textos informativos, textos literários, trabalhar com a poesia, por exemplo, que é o caso aqui. Apresentar diferentes linguagens, a fotografia, o desenho, obras de arte, a música, o vídeo, trabalhar com pixel art, que envolve a tecnologia. Pensando a arte, então, a fotografia como arte, pinturas, pixel art como uma forma de produzir arte. Na vida, o que a gente pode provocar com esse tema? O que vemos no nosso dia a dia? Estamos estudando o olhar, podemos pensar o que a gente enxerga no nosso dia a dia, o que a gente vê? Como nos vemos, podemos falar de nós mesmos, como nos vemos fisicamente, como nos vemos em termos de autopercepção, autoimagem. Podemos ver a mesma paisagem, a mesma situação, a mesma pessoa com um outro olhar? Um convite para olhar de uma forma diferente, buscar outros ângulos. No eixo da educação, aprender a estudar, a saber como buscar informações num texto. Por exemplo, se eu estou querendo responder a pergunta, como vemos? Como o nosso olhar funciona? Que fontes eu vou buscar? A partir dessas fontes, como que eu organizo as informações? Desenvolver atitudes de respeito, de acolhimento, de curiosidade, aprender a ler obras de arte e a produzir também. Então, aqui alguns exemplos de como o seu planejamento pode ser elaborado e você trabalhar diferentes linguagens, trabalhar questões que suscitem nas crianças o interesse de aprender, É muito mais rico e quando a gente contempla todos esses eixos, quando a gente abre possibilidades para a produção das crianças.